Olá, eu sou Viviane Reis e esse é o canal Quero Respostas. Toda semana tem vídeo novo no canal, às sextas-feiras, a partir das 17 horas. Já convido você a deixar o seu joinha, compartilhar e se inscrever no canal. Nós, aqui no Quero Respostas, procuramos chamar atenção para assuntos importantes que precisam ser percebidos e olhados com maior atenção por nós que caminhamos nesse lindo planeta. Somos todos um, e quando compreendermos isso, veremos tudo através dos olhos do amor, que é abrangente, acolhedor, integrativo, não julgador e está sempre aprendendo. Somos todos tão semelhantes e tão diferentes. As semelhanças nos aproximam e as diferenças nos trazem crescimento e aprendizado. Ubuntu, uma palavra que representa uma filosofia e ética antiga africana de vida que se baseia nos princípios da lealdade, humildade, empatia e o respeito, e significa sou quem sou, porque somos todos nós. Abrange todo esse conceito que queremos passar aqui no Quero Respostas. Com esse entendimento, hoje traremos um depoimento de uma mãe de uma criança autista, a Morgana Fernandes, que é mãe do Nicolas, uma criança linda e tão encantadora quanto a mãe. A Morgana gentilmente atendeu ao meu pedido e passou o seu relato, que lerei para vocês. Olá pessoal, eu sou Morgana Fernandes, mãe do Nicolas, que está com 3 anos e 3 meses hoje. Meu filho foi diagnosticado com transtorno do espectro autista aos 2 anos e 6 meses de idade. Mas um dia eu já sabia do diagnóstico e ele veio como uma confirmação da minha suspeita, que já era quase uma certeza. Autismo é uma deficiência neurológica que afeta a comunicação verbal e a socialização e pode vir acompanhada de deficiência intelectual ou não. E justamente por não haver uma linearidade no autismo, que vem em uma nomenclatura a palavra espectro, já explicando que cada autista é único e plural ao mesmo tempo. O que isso significa? Significa que um autista pode falar no decorrer da vida ou não, pode desenvolver uma boa socialização ou não, assim como vem acompanhado com várias ou algumas comorbidades. E dentre elas, as mais comuns são seletividade alimentar, dificuldade com o sono e transtornos sensoriais. Eu desconfiei que o meu filho fosse autista quando ele tinha 1 ano e 2 meses, pois as crianças da idade dele já falavam as primeiras palavras e ele não. Ele não aceitava bem muitas mudanças na rotina. Tinha problemas com o sono e estava acumulando alguns atrasos no desenvolvimento. Falei com a médica dele. Ela nos encaminhou para a enfermeira infantil. Pausa para explicar isso. Moramos no interior da República da Irlanda, um país que é localizado numa ilha próxima da Inglaterra e que faz parte da União Europeia e não do Reino Unido. E aqui o sistema de saúde é bem diferente do nosso aí no Brasil.
Aqui temos um médico familiar que é chamado GP. Esse é um médico generalista que cuida daquela pessoa. E quando há algo que ele não consiga resolver, ele encaminha para um especialista. Mas não conseguimos consultar com um especialista aqui sem encaminhamento desse GP. No caso da enfermeira, assim que as crianças nascem, ela entra no cadastro das enfermeiras daquela região. E uma é designada a acompanhar de perto os primeiros meses de desenvolvimento daquela criança e também a mãe, verificando questões físicas, psicológicas e emocionais para encaminhar para um especialista caso necessário. Tivemos um encontro com a enfermeira e ela fez uma breve avaliação e encaminhou meu filho para um fonoaudiólogo. Porém, estávamos em plena pandemia e ela avisou que poderia demorar um pouco para sermos atendidos. Esperamos e esperamos. Entramos em contato, houve outra avaliação e, sem explicar nada, fomos encaminhados para a clínica de intervenção da cidade, mas que também tinha uma longa fila de espera devido à pandemia. E assim, o Nicolas completou 2 anos e eu comecei a ficar agoniada com aquela situação, sem atendimento e sem rede de apoio. E um dia, meu enteado ficou doente e o GP dele não o atendeu presencialmente. Ele retornou à ligação, perguntou o que ele tinha, o que ele estava sentindo, emitiu uma receita e encaminhou aquela receita para o sistema de uma farmácia que compramos com frequência. Aí pensei, será que tem médico brasileiro atendendo online? Fiz umas pesquisas e encontrei excelentes profissionais da área atendendo de forma virtual e marquei consulta com o neuropediatra, pediatra, nutricionista, terapeuta ocupacional e fono. Assim veio o diagnóstico que foi fechado pelo pediatra Dr. Tiago Castro. Não chegamos a ser atendidos pelo neuropediatra, pois com os laudos dos outros profissionais e uma consulta de 2 horas e muitos arquivos compartilhados, o Dr. Tiago fechou o diagnóstico e assim cancelei com o meu. No dia foi algo que ainda não sei explicar. Eu já sabia o diagnóstico, mas lá no fundo a gente quer que não seja. Recebi as orientações e comecei nossa batalha. Fui em busca de um tradutor juramentado para traduzir o laudo e apresentei o laudo para a clínica de intervenção daqui. Eles já tinham começado um atendimento de orientação bem básica, mas não tinham previsão nenhuma para avaliação e início das terapias. Então apresentei o diagnóstico traduzido, na esperança de que as coisas andassem mais rápido aqui, mas não mudou muita coisa. Já estávamos dentro de 2022, a pandemia já estava sob controle, mas aquela lista de espera que já existia não estava andando. Então comecei a buscar informação, fazer cursos online, estruturar a rotina, tirar o acesso às telas e organizar tudo que estava ao meu alcance. E com isso também comecei a trabalhar como babá na minha casa. Aqui chama Childminder, que é um tipo de babá regulamentada que trabalha na própria casa e recebe até 5 crianças de famílias diferentes em sua casa para serem cuidadas em horário comercial. E eu comecei a trabalhar nessa área para promover a socialização do Nicolas, de forma que eu estivesse visualizando e conduzindo a evolução dele de perto. Pois um dos meus maiores medos é ele sofrer abusos ou agressões e eu não saber, por ele ainda ser incapaz de se comunicar verbalmente comigo. E com isso, tem um canal no YouTube
que eu já acompanhava e passei a acompanhar ainda mais, que é do Ricardo Ventura, onde ele faz análise de comunicação não verbal. O curso dele está na minha lista, mas pelo preço ainda não consegui fazer. Em termos técnicos, até o presente momento é isso. Ele começou a ir para uma escolinha especial. Estamos todos amando, inclusive ele. As terapias, algumas já começaram e outras ainda vão começar. Mas sei que muitos de vocês querem saber sobre a parte emocional e psicológica da mãe. Bem, eu tenho uma amiga que é enfermeira aí no Brasil e, coincidentemente, ela também é mãe de uma criança autista. O filho dela, inclusive, é mais velho que o meu. Mas uma vez perguntei para ela como ela conseguia ser enfermeira, pois eu sou uma pessoa muito empática. Consigo sentir fisicamente a dor das pessoas. E ela me disse que quando ela está atendendo alguém, ela tira um foco da dor e foca no que ela precisa fazer para ajudar aquela pessoa. E quando o diagnóstico do meu filho veio, eu automatizei isso, de focar no que ele precisa, ao invés de dar espaço para qualquer sentimento que muitas outras mães têm nos primeiros meses pós-diagnóstico. E isso me ajudou muito, e mais ainda ao Nicolas. Para falar a verdade, eu até hoje não sei explicar como me sinto diante do diagnóstico, porque ele continua sendo meu filho amado, uma criança super feliz, inteligente, carinhoso e somos muito grudados. Alguns familiares olham para ele como se estivessem olhando para o Albert Einstein, pelo fato do Nicolas ter hiperfoco em letras, números, formas geométricas e cores. Não, ele não é superdotado. Estou quase acabando, mas ainda vou dar uma breve explicação sobre. Já minha mãe, até o presente momento, ainda vive em negação, talvez por ser o primeiro e único neto e ela querer estar próxima fisicamente ou talvez com uma mistura de medo e vergonha. Nós, mãe de crianças autistas, passamos por muitos desafios, além da comunicação verbal, tais como a visão da sociedade com as crianças com necessidades especiais, afastamento de diversos amigos. Mas para mim, nunca foi um fardo. Porém, vejo muitas mães encarando isso como um fardo bem pesado. Mas eu acredito que Deus não nos coloca num caminho que não tenhamos capacidade para caminhar. Todos os dias eu falo para o meu filho o quanto eu o amo. E agradeço a Deus por ter me dado ele do jeitinho que me deu. E hoje eu tenho uma visão completamente diferente da vida e até da minha vida em particular, como, por exemplo, as pessoas da minha família têm uma expectativa média de vida de 86 anos. Eu hoje estou com 36, ou seja, tenho mais ou menos 50 anos ainda de vida. Hoje eu consigo pensar no que fazer com minha vida de forma mais clara. E uma coisa eu quero dizer, quando chegar no plano espiritual, eu vou dizer: cumpri com minha maior missão, criar um ser de acordo com os princípios divinos e ter ajudado ele no desenvolvimento físico, emocional e intelectual. Pois sim, ele já fala algumas palavrinhas, e são só as primeiras de longos diálogos que vamos ter ao longo da vida. Hoje sinto que existem duas Morganas, uma pós-Nicolas, mais desenvolvida e robusta, e outra antes do Nicolas, que era uma que tinha noção das coisas, mas ainda não tinha rumo certo. E sobre o que falei
Antes de hiperfoco e superdotado, bem, uma criança que tem hiperfoco, ela aprende rápido sobre aquilo que é do foco dela. Tipo o Nicolas, já conhece o alfabeto e som de todas as letras. Forma algumas palavras de forma escrita. Através disso, eu puxo ele para o verbal. Ele também sabe contar até 100, conhecer várias formas geométricas e saber nomear elas, assim como as cores. Já uma criança superdotada, na idade dele, estaria falando, e não só falando, mas falando amplamente sobre diversos assuntos, escrevendo, tocando alguns instrumentos, etc. Existe uma linha entre o hiperfoco e a superdotação. No hiperfoco, se aprende de forma mais fácil sobre assuntos específicos. Já um superdotado tem facilidade para aprender de forma aprofundada e avançada assuntos diversos. No contexto geral, aqui eu foco nas necessidades dele, mas confesso que se eu tivesse uma rede de apoio, de confiança, seria muito mais fácil, mas me vejo cada dia mais forte como mãe e mulher. Espero ter transmitido o que esperava e fico aberta a perguntas, caso haja. Obrigada pelo tempo de vocês. Morgana Fernandes. A história da Morgana e do Nicolas me tocou profundamente. É carregada de amor e é apenas o início de uma linda jornada para a evolução de ambos. Não é incomum que mães e pais de crianças tão especiais verbalizem se sentir presenteadas com um anjo cheio de amor. Em breve traremos mais informações sobre o transtorno do espectro autista. Deixo aqui na descrição do vídeo o link do canal citado pela Morgana e outros links pertinentes. Aqui, no Quero Respostas, estamos sempre em busca de novos entendimentos que nos conduzam à evolução e à unicidade. Vamos juntos?